estão de pé. Abra a vossa Bíblia no livro 2 Samuel, no capítulo 9. Aleluia. Os irmãos louvaram aqui que Deus vai honrar no lugar da sua vergonha. E eu creio nisso. Aleluia. Eu vou pregar sobre isso. Aleluia. Que no lugar da sua vergonha Deus vai se honrar. Deus colocou no meu coração uma palavra hoje sobre Mefibosete. E não tem outra palavra que não seja essa. Deus honrou ele. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia. Há uma atmosfera de glória aqui, eu já percebi. Lembrei da igrejinha velha, quando a irmã Gabriela cantou, o irmão Gildo. A gente lembra, né, quando aquela casinha de madeira. Eu lembrei do irmão que era policial, ele era muito grande. E quando Deus enchia ele, a casa balançava, ele dizia assim, vai cair. Vai cair. Mas a gente saía de lá e dizia assim, eu quero voltar porque foi um renovo. Que coisa gostosa se diz. Estamos vivendo nesses últimos dias de carnaval agora. Eles estão lá pulando, se alegrando. Mas nada se compara como estar na casa do Senhor. Como falar em espelho, como sentir a presença do Senhor, como dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. Eu sou pentecostal. Olha para o teu irmão do lado. Eu não sou de fazer isso, mas olha para o teu irmão do lado. Se ele for frio, se ele for gelado, diz para ele: eu sou frio e desencapado. Eu sou do fogo. O Espírito Santo é fogo. Aleluia. E o Senhor me... Glória a Deus. Aleluia. Vamos incendiar. Vamos incendiar lá no mundo eles pulam, eles gritam. E aqui nós vamos glorificar Deus. A honra, a glória é dele. Aleluia. Vamos sair daqui dizendo: eu quero voltar. Eu quero voltar. O avivamento é isso. A gente sente e a gente quer sentir cada vez mais. A gente quer estar com ele. A gente quer sair para casa, a gente orar, buscar. É isso que a gente tem que sentir. A presença de Deus. Aleluia. 2 Samuel capítulo 9 diz assim: ele disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. Ele disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Ele disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ele disse-lhe o rei: onde está? Ele disse-lhe Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse: eis que teu servo, eis aqui o teu servo. Ele disse-lhe Davi: não temas, porque certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhareis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos, 20 servos. Ele disse-lhe Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei mandou, o seu servo assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como filhos do rei. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Glória a Deus. Naquela época de Israel, Deus falava com o seu povo pelo reinado teocrático. Quando Deus queria falar com o povo, Deus falava ao profeta e o profeta transmitia essa palavra
nação de Israel. Porém, a nação de Israel viu que as outras nações tinham rei. E eles começaram a pedir: nós queremos um rei para que venha governar a nação de Israel. O povo de Israel estava dizendo: a gente não quer mais uma palavra pelo profeta, mas a gente quer um rei. E Samuel vai ficar triste, porque Samuel era o profeta daquela época. Quando Deus queria falar com a nação de Israel, Deus trazia a palavra a Samuel e Samuel transmitia a Israel. Porém, aquele povo pediu um rei. E Deus disse: então vamos dar um rei para Israel. Eu falo com o seu povo, o povo não quer aceitar. Porém, vamos dar um rei. E diz a palavra do Senhor que Deus levantou Saul. Samuel vai ungir Saul como rei. E no começo do reinado de Saul, Saul reina muito bem, na direção de Deus. Só que vai passando o tempo e Saul começa a se perder da direção de Deus. Diz a palavra do Senhor que ele começa até a se meter no que era serviço do sacerdote. Quem fazia o sacrifício, o holocausto, era o sacerdote. E diz a palavra do Senhor que agora Saul quer tomar conta de tudo. Saul começa a olhar que o povo está disperso, está saindo, está perdido. Então ele pensa consigo: eu vou lá no altar e eu mesmo vou sacrificar. E quando Samuel vai encontrar Saul e ele vê Saul fazendo aquilo, ele diz: tu és um louco, tu és um nécio. Porque isso não é para te fazer. Tem um sacerdote, tem alguém que faça isso. E você está fazendo algo que não é para você fazer. E Samuel vai dizer: Deus vai tirar o seu reinado. E quando Samuel fala com Saul que vai tirar o reinado, Samuel vai se retirar. E Saul agarra no seu vestido e rasga o vestido de Samuel. E quando Samuel olha a sua vestimenta rasgada, ele vai olhar para Saul e vai dizer: o seu reinado é rasgado hoje. Hoje tu perdes o reinado. Da mesma maneira que foi rasgada a minha vestimenta, o teu reinado é rasgado. Pois bem, agora Deus tem que levantar outro rei. Está lá Davizinho, nós conhecemos a história, pastoreando, e Deus fala com Samuel: Samuel, eu tirei o reinado de Saul, agora eu já levantei outro lá na casa de Jessé. Vai lá. E diz a palavra do Senhor que Samuel pega o azeite, aquele mesmo azeite que ungiu a cabeça de Saul, ele agora vai ungir a cabeça de Davi. E diz a palavra do Senhor, quando ele chega lá na casa de Jessé, ele começa a ungir Davi. E Davi é ungido e passa um bom tempo, está Saul reinando. Olha que interessante, Saul não perdeu o reinado imediatamente. Deus tinha ungido a Davi, porém Davi demorou mais de 10 anos para poder assumir o reinado. E aqui nós aprendemos algumas coisas na palavra do Senhor. Que Davi sabia esperar. E além de ele ser ungido rei, ele tinha que cuidar do reinado de Saul, para que ninguém viesse matar Saul. A palavra do Senhor vai dizer que quando Saul está perturbado lá por demônios, ele vai dizer: eu preciso de alguém que venha expulsar esse demônio, eu estou perturbado. E o mensageiro vai dizer: tem um menino que eu conheço. Quando ele toca a sua harpa, demônio tem que bater em retirada. Sabe o que ele estava dizendo? Tem um menino lá na casa de Jessé. Quando ele toca a sua harpa, demônio tem que sair. É a harpa que faz demônio sair, não. É o som que saía da harpa que fazia demônio sair, não. Era um som que tinha na vida de Davi. Aleluia. E é isso que nós temos que ter. A unção faz a diferença. A unção bota demônio para correr. Às vezes estamos lá no serviço e alguém está perturbado, e quando abrimos a nossa boca para falar alguma coisa, aquela pessoa diz: fala diferente. Eu vou chamar essa pessoa para ir lá na minha casa orar. Por quê? Porque tem unção.
Davi tinha essa unção, mesmo não sendo rei. Só que o tempo não para. E Davi está lá cuidando da sua ovelha. E de repente Saul começa a guerrear. E naquela época tinha o reinado do sul e o reinado do norte. O reinado do sul é onde é que Davi foi reinar. O reinado do norte é onde estava Saul. E diz a palavra do Senhor que levantaram Davi. Davi vai começar a reinar agora. E quando ele começa a reinar, diz a palavra do Senhor que se cria um cântico em Israel. E as mulheres começam a louvar, começam a cantar. E começam a dizer: Saul é homem de guerra. Saul é guerreiro, ele luta. Ele mata 1 milhão. Mas porém, Davi mata 10 milhões. E nós sabemos que quando começa a ter, alguém começa a ter uma evidência, começa a bater dor de cotovelo. E muita gente começa a falar: ah não, está louvando porque é desse jeito. Davizinho é apenas lá da casa de Jessé. Só que eles não sabiam que Samuel tinha ido lá e tinha ungido ele como rei. E elas começavam a cantar. E Saul começou a bater uma dor de cotovelo. Ele começou a dizer: quem é esse? Eu sou obrigado a matar. Já estou louvando, já estou dizendo. Quando ele canta é diferente. Quando ele vai na minha casa, o demônio tem que bater em retirada. Quando ele fala é diferente. Quando ele louva é diferente. E começa a bater a dor de cotovelo. É mais ou menos o sabor de mel. Acontece hoje, pastor. É mais ou menos que nem o sabor de mel. E eles começam a dizer lá: tá vendo? Aquele irmão louva, chama outra para louvar, é dessa maneira, é desse jeito, mas tem algo. Aleluia. Eu vou entrar na mensagem, Deus vai falar tremendamente contigo nessa noite. Aleluia. Pois bem, vai se passando o tempo. Agora Saul começa a perseguir Davi. Por quê? Porque sabia que Davi era risco para o reinado dele. E houve guerras. Saul está lá na guerra. De repente começa a morrer todo o seu exército. E diz a palavra do Senhor que eles vão matando os seus filhos. E Saul começa a ver aquilo. E ele fala para o amigo dele, o mensageiro: eles estão matando tudo e eu não vou morrer desse jeito. Saul era orgulhoso. Saul estava dizendo: não, eles me mataram, não. Me mata primeiro, enfia a espada, porque morrer desse jeito eu não vou. Diz a palavra do Senhor que aquele homem do exército de Saul vai dizer: não, tu és homem de Deus, tu fosse ungido por Deus, eu não vou te matar. E hoje nós vivemos num tempo difícil. É difícil, pastor, reconhecer a autoridade espiritual. Tem pessoas que passam princípios, passam tudo por cima de todos. Isso é bíblico. Muitas vezes não vem a bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, porque nem sequer nós respeitamos quem está na frente de uma obra. Se nós conhecermos um pouquinho de Bíblia ao mínimo, nós vamos saber o que é princípios. E princípios é coisa séria. Esse mensageiro disse: eu não vou te matar, Saul. Há uma unção na tua vida. Por mais que foi rasgado, por mais que foi tirado, mas tu ainda estás como rei. E eu não vou te matar. Diz a palavra do Senhor que ele se joga sobre a espada. E quando ele se joga sobre a espada, ele morre. E agora está lá no reinado Mefibosete. Está lá um menino de 5 anos, filho de Jonatas, neto de Saul. E o mensageiro vai chegar lá no reino e vai avisar a ama, a cuidadora que cuidava daquele menino, e vai dizer para ela: Saul morreu, Jonatas morreu, todos os filhos deles morreram. E aquela mulher, querendo salvar aquele menino,
ela pega aquele menino no colo e vai sair correndo para a carruagem. Diz a palavra do Senhor que quando ela vai correr, no afã de tentar salvar aquela criança de 5 anos, ela deixa aquele menino cair, e aquele menino quebra os pés e fica aleijado. Aquele menino era um príncipe, era do reinado, tinha uma história na vida dele. Saul era o seu avô, Jonatas era o seu pai. Ele foi criado no palácio, ele tinha tudo, e de repente ele cai e quebra os pés e está fugindo. E se a gente for olhar, a história tinha tudo para dar certo, e agora tudo se acaba em nada. Eu vou pregar sobre frustrações, traumas, porque tem pessoas que vivem na casa do Senhor e ninguém conhece os traumas. Chego na casa do Senhor, que abraça, que aperta a mão, mas tu não sabe os traumas que tem na vida dessa pessoa. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu vou curar os teus traumas. O lugar da tua vergonha vai ser um lugar de honra. Há uma mesa preparada nessa noite. E os traumas que esse menino passou, talvez vai se encontrar na tua vida. E talvez queira Deus que hoje chegue o dia da cura na tua vida. Oh, aleluia. Agora aquele menino tinha tudo para dar errado. Caiu, está fugindo, está indo para uma terra chamada Lodebar, que significa terra do esquecimento. Diz a palavra do Senhor que quando ele cai e quebra os pés, ele fica aleijado. O primeiro trauma na vida desse menino é um trauma físico. Imagine, a mulher não podia levar ele para um hospital, para nada que está ali próximo, senão ele seria morto. Imagina aquele menino de 5 anos com os seus pés quebrados, e aquela mulher carregando ele no colo e dizendo para ele: o teu pai morreu, os teus tios morreram, e aquele menino está aleijado. Naquela época não poderia ter um rei aleijado, até porque a nação de Israel, quando olhava para alguém que era aleijado, paralítico, eles olhavam dizendo assim: é um castigo de Deus. Se está dessa maneira, é porque Deus veio castigar. E ele tinha aquele trauma físico. Talvez alguém olhe para você e diz assim: não tem voz para cantar, não tem voz de pregador. Irmão, eu sou envergonhado até hoje. Eu sou até envergonhado. Eu para receber o batismo do Espírito Santo, eu estava falando com o pastor, tive que apagar a luz da igreja para ele começar a falar glória, glória, glória. E quando voltou a luz, eu já estava falando em línguas estranhas. Talvez eles olhem para você e dizem assim: irmão Paulo, irmão Paulo vem de toquinha. Mas Deus olha para ele e diz assim: é uma tocha, é um vaso, eu quero usar. Talvez nós olhamos para o presbítero Vale, para a pastora, para o Célia: o irmão é isso, o irmão é aquilo. Mas quando Deus olha com um olhar diferente. Lembra quando Samuel foi ungir lá Davi? Chamaram os filhos, todos bonitos, fortes. É esse o guerreiro. Aí Deus disse: não, o homem olha a aparência, o homem olha o físico. Eu não, eu olho lá dentro. Eu olho lá dentro. Eu não me admiro se daqui a pouco Deus levantar alguém aqui da igreja que ninguém nunca ouviu falar. De repente ele pega esse microfone, começa a pregar, e Deus começa a usar, começa a louvar, e Deus começa a usar, e tu começa a dizer assim: meu Deus, aquele não era assim, é tão quietinho, olha para ele, nada, tem uma promessa, Deus vai te usar nessa terra. O primeiro trauma desse menino foi um trauma físico. O segundo trauma que ele teve foi um trauma familiar.
Imagina uma criança que agora fica órfão de todos os familiares. Não tem ninguém. Ele vai crescendo e eles perguntam para ele: cadê teu pai? Se jogou numa espada. Cadê a tua mãe? Não sei onde que anda, nem a Bíblia menciona que é a mãe dele. E os teus filhos morreram todos. E o teu avô? Uma história triste. Uma história que quem olhava dizia assim: tinha tudo para ser um príncipe, para ser um rei. Agora nem família tem. Talvez muitos que estão aqui não têm pai, não têm mãe. Eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos de idade. Muitas vezes eu chegava na escola para fazer um trabalho e a professora dizia assim: ó, hoje é dia dos pais, vou fazer um trabalho para o pai. E como que eu ia fazer um trabalho para o pai? Aquele dia eu não queria nem ir para a escola, porque eu pensava comigo assim: que trabalho que eu vou fazer? Eu não tenho pai. Era mais ou menos esse trauma que Mefibosete passava. Quando alguém chegava para ele e perguntava: cadê a sua família? Ele tinha que encher os seus olhos cheios de lágrimas e dizer: eu não tenho família. Eu moro na casa de Maqui, eu sou ajudado por ele, eu não tenho nada. O segundo trauma era esse que ele tinha. Um terceiro trauma que ele tinha era um trauma emocional. Nós vemos aqui. Ele dizia que ele era como um cão morto. Essa palavra cão para o judeu é muito forte, meus irmãos. Quando o judeu dizia que era um cão, ele estava dizendo: eu sou humilhado, eu sou imprestável, eu não sirvo para nada. É por isso que Jesus vai dizer: dê as migalhas aos cães. Ele estava dizendo: os cães não é nada, não é da minha linhagem. O judeu tinha essa expressão, ele dizia cão. Então Mefibosete, ele se achava um cão. Ele dizia: eu não sirvo mais para nada, eu estou na casa de Maqui, se eu preciso ir em tal lugar, tem que me carregar. E ele vivia esse trauma na vida dele. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que Maqui era um homem muito rico, e ele tinha uma casa, e lá nessa casa ele juntava pessoas que tinham problemas, tinha alguma deficiência física, e ele tinha mais um trauma, que era o trauma social. Aleluia. Ele foi para Lodebar. Essa terra foi criada para receber só esse tipo de pessoa. Pessoas que a sociedade não dava nada. Pessoas que a sociedade olhava e dizia assim: ó, não serve para nada. É aleijado, é cego, deixa aí, terra de esquecimento. Talvez você está esquecido. Só Deus sabe que tu tens passado. Outra hora você fazia algo, e talvez a calada da noite ninguém te vê, e você está lá no lugar de esquecimento, pensando: eu fazia isso, eu fazia aquilo, e agora eu estou passando por isso. Por que nessa provação? Porque sobreveio tudo isso sobre a minha vida, e ninguém consegue te entender. Muitas vezes o teu esposo não consegue te entender que o processo é só entre tu e Deus. Muitas vezes a tua esposa não consegue te compreender, porque o processo é entre você e Deus. Ainda que ninguém está te vendo, ainda que ninguém está te valorizando, tem um rei que te vê. Diz a palavra do Senhor que uma certa vez está Davi lá no palácio. Ele está no palácio, de repente, do nada, ele chama o mensageiro e ele diz: eu estou lembrando algo aqui, eu
tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança com Jonatas. Aleluia. Por acaso tem alguém da casa de Saul que sobreviveu? Aleluia. Ziba, o mensageiro vai dizer: tem. Só que ele não serve para nada. Ele está lá em Lodebar. E tem mais uma coisa, rei. Ele é aleijado de ambas as pernas. Tu não és o que as pessoas dizem que você é. Você é o que o rei diz que você é. Siba vai dizer: é aleijado, não serve para nada. Ele canta, porém ele é assim. Ele prega, porém ele é assim. Eu quero te dizer: aqueles que te criticam vão ter que ver o que o rei vai fazer na tua vida. Eu sou pentecostal. Eu te amo, mas se tu me critica, tu vai ter que ver a minha vitória, porque o rei é que determina. É difícil entender, porque a intimidade é particular. É por isso que Jesus disse: entra, fecha a porta e fala comigo em secreto. E no secreto eu não vejo, o pastor não vê, a pastora não vê, ninguém vê, mas Deus te vê. E o que tu conversou no particular com ele, é só tu e ele. Aleluia! Aleluia! É aleijado, não serve para nada. Aí o rei vai dizer: Ziba, é aleijado, não serve para nada, mas tem uma aliança. E a aliança não é com ele, a aliança é com o pai dele. E a aliança que a tua mãe fez há muito tempo atrás, daquele clamor, Deus ouviu, a história vai ser mudada. O mundo espiritual ninguém entende, o homem natural não pode entender, porque é loucura, é loucura, é loucura. É por isso que Davi tocava harpa e demônios batiam em retirada. Davi tocava harpa e demônios batiam em retirada. Demônios que tentou destruir a tua família, a tua casa, na autoridade do nome de Jesus, bate em retirada, porque o rei chegou. Ele é aleijado, ele é cheio de traumas. Sabe quanto tempo ele estava lá na casa de Maqui? Não era um mês, não era 2 meses, era 20 anos. Aquele menino estava com 25 anos, era um jovem, 25 anos, lá na casa de Maqui, indo para um lado, indo para o outro, olhava para um lado, o amigo era cego, olhava para o outro tinha um problema, olhava para o outro lado, tinha um problema, porém o rei olhou lá e disse assim: vou mandar chamar ele. O lugar pode ser cheio de problema, mas se o rei apontou o dedo e diz assim: eu vou mudar, eu vou transformar. Não tem Ziba que vai agorar o teu propósito. Não é calaba, churicanda. Levanta a tua mão. Não tem Ziba que vai impedir o ministério que Deus tem
Ziba vai ter que ver o que Deus vai fazer. Eca, eu estou debaixo de autoridade. Chega lá, bassuricanda lá, maiai. Eu não estou nem aí. Labacanda lá, maragaçurianda. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Já te criticaram, já falaram que tu não vai dar nada. Tu não és desse jeito, mas eu vim nessa noite para te dizer, a tua história muda. Te prepara, te prepara, te prepara. Olha lá, macho, o lugar da vergonha vai ser o lugar da tua honra. Quando eles estavam louvando aqui, eu estava ali, e eles disseram, o lugar da vergonha vai ser o lugar da tua honra. E Deus me falou, hoje tu prega sobre Mefibosete e vai dizer, neste lugar vai ter honra. Vai ter honra, vai ter honra, porque tu não é o que o homem diz que tu és o que Deus falou que tu és. Tu és o que Deus falou que tu és. Aquilo que estava parado vai começar a mover. Está lá acima dizendo, aleijado. E agora Davi diz, manda trazer, manda trazer. E quando ele chega lá, ele se joga aos pés do rei, porque o processo começa assim, se humilhando, e o rei diz assim, não, Ziba, te levanta, porque tu vai sentar na mesa, nessa mesa tem dons, nessa mesa tem prosperidade, nessa mesa tem cura, nessa mesa tem libertação, pega. Tu não era nada, Mefibosete, tu não era nada, mas eu estou dizendo, senta na mesa, porque eu tenho uma aliança, não é com teu pai, não vou prometer ao teu pai, mas a minha aliança continua contigo. Ele senta na mesa. Davi manda fazer uma toalha bem grande para ele colocar os pés debaixo, para ninguém ver que ele é aleijado. Sabe por quê? Tem aqueles que vão criticar, tem aqueles que vão dizer, está sentado na mesa do rei, mas é aleijado. Ninguém podia ver os pés dele, mas quando ele olhava debaixo da mesa, ele via que ele era aleijado. Quando ele botava o olho para cima, ele viu que o rei tinha preparado. O que eu aprendo com isso? Os traumas podem ficar, porém o que o rei tem preparado, foi o rei que preparou. Era para quando ele olhar e dissesse assim, eu só estou sentado aqui, eu sou desse jeito, eu só tenho o que eu tenho, a unção, a graça, eu só louvo desse jeito, eu só ministro desse jeito, eu só oro desse jeito, eu só tenho uma família desse jeito, eu só sou próximo desse jeito. Por quê? Porque tem um rei que cuida de mim. Eu tenho um rei que cuida de mim. E quando ele abriu e olhava para baixo e os pés deles alejados, eu não sou nada, eu preciso de alguém para me carregar. Mas quando ele olhava para cima, ele dizia, eu tenho um rei que olhou para mim e disse, eu vou fazer algo aqui na mesa, aqui tem uma mesa pelos olhos espirituais, e você vai se levantar. Eu não sei o que você precisa, talvez lá na sua família, um filho seu que precisa de uma libertação, um trauma, uma cura. Eu vou te chamar para chegar aqui nessa mesa. A igreja pode se colocar de pé. E o grupo de louvor, se puder louvar aquele hino de novo. Não o sabor de meu, o outro
que eles cantaram por último aquele hino mesmo. E você vai chegar aqui na frente. É Deus! E você vai chegar aqui na frente. E aqui tem uma mesa preparada. Aleluia! 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 Enquanto eles louvam, os irmãos podem chegar aqui à frente. Abaixando a nossa decomanai. Porque eu tive quando o povo comigo, ninguém viu. Eu conheço o teu coração. E hoje eu coloco diante de ti aquilo que tu me pediu. Olha aí. E me prepara. Porque hoje eu mudo da água por vinho. E tu verás o que eu vou fazer. Porque eu tenho projeto comigo assim do Senhor. Glória a Deus. Estou colocando a tua mão. Uma autoridade. Tu vai chegar no lugar. E eu vou falar contigo. Tu vai pôr as mãos. Tu vai ver o que eu vou fazer. Porque eu falei. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Cuidando das suas lágrimas e mandou te falar. Sei que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar, e mandou largar a rede. Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem mandou você parar?
Quem mandou você parar? Volte para o arauto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não é momento de parar.